Meu nome é Roberta Damasceno, sou de Fortaleza. Neste momento estou como professora temporária da Universidade Vale do Acaraú. E junto com a Regiane, com eu, Thiago, Celestino, Cris, Olinda, Sandro, nós fazemos parte de um projeto que envolve estudos, pesquisas com trabalhos de Foucault e as reverberações desses trabalhos de Foucault. E a nossa proposta aqui, também como a minha, é trazer um pouco do que nós estamos fazendo hoje com esse pensamento que, além de ser uma caixa de ferramentas, né, já que está ligando aí o tema do nosso encontro, mas também é uma coisa que me chama atenção para uma possibilidade de pensar ações outras, mundos outros, políticas outras. Eu acho que a minha fala vai casar um pouco com a da Rê, porque a minha intenção é trazer aqui um pouco para vocês uma possibilidade de pensar a partir de experiências, como as ações, né, de feminismos que acontecem, né, de mulheres, de corpos, de lutas feitas por mulheres na América Latina, né, e que podem promover uma visão de um mundo outro, né, um mundo de enfrentamento ao capitalismo, a uma desarticulação do corpo social, né, e achei importante ontem, na fala da professora Margarete, uma expressão que ela usou de uma feminista espanhola, que é essa possibilidade de pensar agora novos espaços comunais para se construir uma vida, né, de uma outra forma. Então, a minha pesquisa tem essa perspectiva de puxar, né, uma possibilidade de pensar caminhos outros, através de uma leitura aí, né, uma junção aí de vários autores, mas pegando a perspectiva de uma leitura Foucaultiana, né, para pensar a ideia de corpo, território, heterotopias, né, espaços outros, vidas outras, e aí fazer uma ligação tanto com algumas autoras que pensam feminismo na América Latina e as experiências, como Federici, a própria Butler, para pensar essa questão, né, das assembleias, das vidas precárias, mas o meu corpo específico é justamente pensar, né, eu até coloquei como um título provisório, pensar feminismo, biopolíticas e resistências, né, essa análise que o Foucault vai fazer de corpos, territórios femininos. Né? Eu vou fazer uma leitura rápida do meu resumo, mas só para vocês terem uma ideia de onde eu parto, né? Eu parto de um diagnóstico do presente, né, de uma vida, uma governamentalidade neoliberal em que os laços sociais são desfeitos, o individualismo realmente é o que é preservado, e a gente tem algumas formas de vida que estão realmente nesse enfrentamento. E esse enfrentamento possui corpos, possui rostos, possui formas de vida. E aí é pensando nessas resistências, nesses corpos, né, que é possível pensar algo que tem que ser expandido. Né? E a minha intenção é essa, é como essas experiências desses corpos que são atravessados por esses processos de desarticulação social, de opressão como gênero, raça, classe, eles podem, então, de alguma forma, nos colocar nessa perspectiva de pensar um mundo outro, né? Eu não quero ser da mesa do fim do mundo, mas eu quero de um fim do mundo para um outro mundo. Eu não quero pensar, acho que eu sou otimista nesse sentido. Não, acho que não tem sentido para mim pensar com, né, outras possibilidades. Então, vou ler para vocês, porque aí vou comentando um pouco, tá? Então, desarticular o corpo social foi e é elemento essencial para o desenvolvimento do capitalismo. No interior das relações capitalistas, os sujeitos as experimentam de formas diversas e hierárquicas. Diante desse fato, os estudos de gênero e a teoria de reprodução social desenvolvida por diversas feministas, anticapitalistas, marxistas, mostram como a relação entre produção e reprodução e a divisão sexual do trabalho estão no centro da exploração capitalista, desde o seu início, e como essa divisão coloca mulheres e os seus corpos, especialmente
mulheres racializadas, subalternizadas, em uma condição de invisibilidade e precariedade, né? Aos corpos dessas mulheres é instaurada uma biopolítica do capital, né? E a sua extrema agressividade. Essa biopolítica é histórica e traz a marca da expansão capitalista e o seu germe do colonialismo, do patriarcado, e situa o corpo da mulher em processos de divisão global, sexual e racial do trabalho que perdura até os dias atuais, com exploração, despossessão, produção e aniquilação do corpo. Então, essa pesquisa, ela vai se constituir, acima de tudo, né? Eu estou tentando fazer uma experiência também desses espaços, né? E aí estou indo, né, ao encontro de algumas comunidades, não só quilombolas, mas também de povos originários que tem lá no Ceará, né? Principalmente a aldeia Pitaguari, que luta por um espaço hoje perto de Fortaleza, em Maracanaú. Há um processo de maior industrialização, né? E aí, dentro da reserva, a prefeitura comprou terras, né, de alguns indígenas, né, desse território, e aí eles estão fazendo esse movimento de retomada, né, e assim, retomada com os seus próprios corpos, né, corpos que estão sendo aniquilados, as mulheres que estão perdendo seus filhos, são retirados, né, para ir para outras escolas que não são as escolas. Então, a gente está tendo esse contato direto também, e aí eu vou realizar um pouco desse espaço para ver quais são as estratégias que esses corpos estão, né, nesses enfrentamentos, para pensar também como é que eles lidam com a ideia de território, com a ideia de cultura, com a ideia de vida comunal, né? Isso para mim é muito importante. Então, mas qual seria então a minha intenção com Foucault, né? É entender que essa proposta de pensar corpos, territórios, né? A própria ideia de biopolítica que o Foucault traz, ela é muito presente para a gente pensar e fazer essa leitura, né, como intelectual, né, como uma pessoa que vê esse espaço, mas também entender como esses processos acontecem. Então, fazer um diagnóstico, entender como o funcionamento desses corpos, né, promovem essas resistências, isso é um amparo que eu tenho também de como Foucault utiliza, né, percebe, muda também a perspectiva de um saber sobre o corpo, de um saber sobre o espaço. Isso é fundamental. Então, o que eu quero dizer? A interpretação que o Foucault me dá, né, me ajuda a pensar, me proporciona uma análise do elo entre saber, poder e espaço. Primordialmente, o poder sobre o espaço, que é o corpo-território, e depois os processos de resistências que vão emergir no campo de disputa pelo poder do corpo. É no enfrentamento imposto pela condição de negação do corpo, de ocupar aquele espaço, né, daqueles corpos que estão ali no enfrentamento direto, né, com a própria vida, é que, para mim, o Foucault também elabora a condição também de muita disputa, né? Então, é no enfrentamento imposto pela negação ao corpo e ao território livre dessa dominação, seja capitalista, né? Que mulheres vão fazer uso dos seus corpos. E hoje, essas mesmas mulheres estão à frente da luta pela preservação e construção daquilo que hoje, nos movimentos de antiglobalização, que surgiram, né, a partir da década de 90, passou-se a denominar de luta pelos comuns, né? Então, a minha ideia é pensar como hoje os comuns, essa disputa por esse espaço, né, pelas zonas comunais, pelos direitos comunais, que isso é uma coisa que a gente vê presente nas disputas
pelos feminismos latino-americanos, eu acho que isso é importante a gente dizer, né? Esses espaços de reivindicação do corpo, pela alimentação, pela moradia, pela liberdade de uso dos corpos, é que me movimenta a pensar, então, que a luta hoje, que deve enfrentar o capitalismo, né, toda forma de opressão, ela deve passar pela reivindicação dos comuns. Então, eu parto também de um diálogo, né, apesar de não provável, mas é provável, entre Federici e Foucault, né? Essa ideia de que quando Federici faz uma crítica ao Foucault, lá no Caliban e a Bruxa, né, que ele não utiliza essa leitura quando vai falar do corpo como usar os corpos femininos como esse espaço também de opressão do capitalismo, eu creio que ela faz uma leitura, né, eu digo assim, sensata dessa leitura, mas ela usa ferramentas Foucaultianas para fazer essa leitura, principalmente para pensar a questão do capitalismo, produção dos corpos e também de biopolítica, né? Nessa perspectiva de que há uma espécie de entrada do Estado, do governo, né? Dessas próprias vidas para a manutenção do capitalismo. Né? Então, o que é que eu penso, né? Junto com a Federici e com o Foucault, né? Com essa leitura, né? E é uma chamada que ela traz também para pensar, né, que ao olhar para esses corpos que estão, né, nos enfrentamentos, são vidas vulneráveis, é preciso também a gente ressignificar o conceito de comunismo, né? O que é então essa luta pelo comum, né? É uma luta também para brigar por certos valores, né? Certos valores, certas maneiras de como a gente entende o que seria o comunismo e o que seria esse espaço de comum. Então, é preciso se libertar, né, dos valores capitalistas, né, para que o comunismo, esse comunismo desses espaços, desses corpos que estão no enfrentamento das relações capitalistas, possa também definir nossas relações com relação à propriedade, nossa relação entre nós mesmos e com as pessoas. Então, o que a Federici fala no Reencantando o Mundo, que é um dos textos mais recentes, né, que ela vai fazer essa experiência justamente nesse feminismo, não só na África, mas principalmente no México, né, ela quer trazer isso. Hoje, o grande enfrentamento, né, à frente, né, desses corpos é levantar essa bandeira do comum. Então, o comum não é mais algo dado, né, e sim um produto da luta. Então, essa perspectiva que eu quero trazer, né, nessas minhas pesquisas para mostrar que esses corpos vulneráveis, apesar de sofrer essas opressões do capitalismo, eles nos dão, né, uma espécie de compreensão do que realmente é o mais urgente, né, é o enfrentamento maior com os nossos corpos, que é essa luta pelo comum, né? Então, se nós precisamos enfrentar essa desarticulação social, só é possível pensar numa vida comunitária, né? Só se pode vencer, né, a desarticulação do social com essa vida comunitária. Então, o que eu quero trazer para além de pensar essa vida, né, essa desarticulação do social e trazer o comum, mas também, através dos feminismos e com Foucault, repensar a noção política de corpo e território via a experiência de povos originários, afrodescendentes rurais e quilombolas. Então, nessas experiências, né, pensar isso e pensar ações futuras que possam atingir e expandir, né, a nossa vida, né? Então, é nesse sentido. Deixa eu também tentar passar um pouquinho aqui, mas eu acho que
tá dando para entender nessa minha articulação. O que eu quero pode ser até uma heterotopia, né? Mas é pensando no que seria, então, transformar essa heterotopia em algo que possa ser compartilhado, né? E como usar os nossos corpos, esses corpos que muitas vezes a eles são negados o espaço da política, né? Que muitas vezes são negados a condição de sujeito, mas que a gente sabe que a partir dessas disputas com esses corpos é que nós podemos reinventar o campo da política, né? Essa é a minha perspectiva, né? Com a negação desses corpos, negando esses corpos que a gente pode, então, né, fazer emergir novas perspectivas para a política. Então, a minha pesquisa vai nesse sentido, né? E aí, a ressignificação desses corpos, que para mim é importante, porque é interessante pensar que corpo e território, para esses corpos, né, essas mulheres, para os povos indígenas, não tem diferença. Corpo e território é a mesma coisa, fazer parte de uma mesma natureza, de uma mesma comunidade. Isso é que é reivindicar, então, isso, né? Então, tem um texto, eu queria até citar aqui para vocês, de uma antropóloga chamada Miriam Nobre, né? O texto se chama Território e Pertencimento. Então, a minha proposta era pensar território, o corpo como enfrentamento e a questão do pertencimento. Como então essas mulheres, né, que estão aí nos territórios movimentam pelo afeto à defesa da terra, né? E então, por que o feminismo deve reivindicar uma ressignificação do corpo e do território pela luta do comum, né? E aí eu cito, então, um trecho, vai ser rapidinho, mas eu acho que é bem interessante para que eu possa fechar com vocês essa minha proposta. As mulheres quilombolas pertencem ao território não somente como os caminhos que elas fazem, mas também como os caminhos que as águas fazem. O caminho das águas organiza o território e a visão que as mulheres têm dele. Por isso, para elas, é chocante quando o Estado faz o corte reto e diz que o limite do território está ali, onde eles colocam a demarcação. No mesmo sentido, a distribuição do trabalho é organizada entre uma grota e outra. Por isso, para elas, a percepção da água secando não só traz a ideia de faltar o recurso da água, mas é também a percepção de que o território está deixando de ter vida. Tá? Então, além disso, são vários exemplos, né? Então, essa perda do território, esse corte biopolítico, né, que o Estado traça, demarca, né, como um espaço onde vidas podem ser vividas ou vidas não podem ocupar, né, esses espaços. Esses enfrentamentos são importantes para a gente pensar e ressignificar esses valores, né, do comum. Isso tem vários exemplos, não só aqui, né, na América Latina, no próprio Brasil, né. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que há um protagonismo, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas há um protagonismo, né? Que essas mulheres que estão vivendo esses espaços de disputa por esses territórios na América Latina e muitas vezes os espaços do próprio corpo, né? Elas estão enfrentando, né? E estão hoje, né? De alguma forma tentando pautar essas lutas como também uma própria sobrevivência, né, da nossa existência enquanto seres políticos, enquanto agentes políticos, né? Então, o que eu quero trazer para vocês, em linhas mais gerais, em minha pesquisa, é que é preciso ressignificar, então, essa ideia de corpo e território. A gente precisa entender, a gente está vendo isso, né, essa percepção que nós temos desse aquecimento climático, das catástrofes, né, ambientais. Então, enquanto a gente cerca esses territórios, né,
nas cidades, as ocupações, né? Nega-se esses corpos a ocuparem esses espaços. Também a gente está, de alguma forma, deixando que essa biopolítica opressora se exerça, e também a gente está perdendo justamente esses valores, né? Aliás, né? Não perdendo a oportunidade de expandir esses valores do comum, né? Então, nesse sentido é que eu penso que essas experiências com esses espaços comunais, essas discussões que Federici está trazendo, a própria Nancy Fraser está fazendo também, de recuperação, né, desses laços sociais, desses valores, né, do comum, pode ser, então, uma maneira em que, ao mirar os feminismos, nessas experiências do feminismo, nós podemos reivindicar essa política do comum, né, para a construção de uma sociedade anticapitalista, antissexista e antirracista. São essas as minhas notas iniciais para vocês. Obrigada.